Hoje, sábado, dia 23 de agosto. Falta pouco para acabar o mês de agosto e já começa a Fazenda. Mas a gente ainda tem um pequeno tempo até lá, né? A gente tem pelo menos aí uns 20 dias. E nesses 20 dias a gente ainda tem muita coisa para comentar com vocês, a gente ainda tem muita coisa para falar com vocês sobre o que está acontecendo aí no mundo dos famosos. É um mundinho meio pantanoso, que vocês sabem. Só que assim, não dá para deixar de falar para vocês que hoje a gente tem uma coisa séria para falar, né? Querendo ou não. A gente vai ter que trazer hoje no nosso programa, a gente vai ter que trazer a passada de pano da Vanessa Camargo em cima do Dado Dolabella e o desmentido pelo Luan Pereira e depois a Luana Piovani também falando, ainda que indiretamente, sobre esse caso todo. Isso, gente, chamou bastante a atenção justamente por causa de uma crise de ciúmes do Dado Dolabella. Eu já vou adiantar aí algumas coisas para vocês, né? Uma crise de ciúme com cortina de fumaça. Tem muito, mas muito para vocês entenderem sobre isso. Mas a gente tem mais desdobramentos, não só nisso. Lembra que ontem a gente também falou aqui para vocês sobre a Virgínia e a Ana Castela? Pois bem, aconteceu de fato das duas estarem na festa de Barretos, mas as duas não estavam no mesmo lugar. Olha só, elas até chegaram a ficar próximas. Porém, elas literalmente se evitaram. Nesse ponto aí, ó, a pauta que o Matheus Baldi colocou lá no Fofocalizando estava certa. De fato, as duas se evitaram. E aí fica aquela coisa no ar, né? Parece que não tem nada tão bem entre as duas quanto a própria Virgínia fez a gente entender. Para além disso, sua mãe curtiu um post alfinetando a Ana Castela. Será que foi um dedinho nervoso? Dá pra gente dizer que foi assim, né? Porque essa foi a desculpa que a dona Margarete deu da outra vez. A gente também teve a Paola Carosella se manifestando dessa vez contra a blogueirinha. E, só pra gente encerrar, o Ítalo Santos, que está tentando liberdade provisória via STF. Só que tem coisas muito mais cabeludas sobre ele vindo à tona, o que deve tornar mais difícil o caso dele, né? Então, vamos lá, se ajeita aí, pega uma pipoca, pega um café, porque o que a gente tem para falar hoje, para trazer de programa para vocês, é um banquete completo. Aqui a gente mastiga e serve a verdade em pratos bem temperados. Então vamos lá começar com essa história da Vanessa Camargo, Dado Dolabella e Luan Pereira. Vamos começar. E eu vou mostrar para vocês como foi que tudo começou. Vamos mostrar aqui como tudo aconteceu, como essa história acabou viralizando nas redes sociais, na internet como um todo. E provavelmente só vão falar disso na segunda-feira na televisão. Mas aqui no Faropop você está vendo hoje, no sábado. Então, vamos lá. Olha só quem começou essa história toda. Fábia Oliveira. Fábia Oliveira deu esta manchete ontem à noite. Vanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar. O ator teria empurrado a cantora em confusão durante o evento com o elenco do Dança dos Famosos. Gente, eu não vou ler a matéria toda, tá? Porque a matéria em si é um pouco densa, é um pouco extensa, então não interessa muito a matéria aqui, mas interessa para vocês saberem quem foi que começou essa história. Lembrando, não foi só a Fábia
quem começou a história. Quem também deu essa mesma informação foi o Jornal Extra. Só que a Fábia Oliveira foi lá e conseguiu fazer com que isso viralizasse. Por isso que eu estou citando mais a Fábia do que o Jornal Extra. Como é que foi que aconteceu? Numa quinta-feira, no bar do Vidal, na Barra da Tijuca. O que era para ser uma confraternização da dança dos famosos se transformou em uma confusão, em um terremoto. E aqui a gente tem, de um lado, a versão contada para Fábia Oliveira, que repassou para todo mundo, e a gente tem a versão dos protagonistas, o Dado Dolabella, a Vanessa Camargo e o Luan Pereira. Qual foi o estopim para esta confusão? Luan Pereira estava lá confraternizando com todo mundo. Ele mostra um passo de dança para Vanessa Camargo e a segura pela cintura. Tudo de leve, num clima de amizade, até porque a namorada do Luan estava presente ali do lado. Simples assim. Só que o Dado Dolabella estava no bar. Ele explodiu. Teve uma crise de ciúmes e ele parte para cima, empurra o Luan Pereira, que cai e tropeça numa lixeira que estava ali. A nota que a Fábia Oliveira deu, essa aí do lado, diz que ele chegou a fazer o mesmo com a Vanessa Camargo. Só que não foi exatamente assim que aconteceu, tá? Vamos lá agora trazer o que a Vanessa Camargo falou sobre essa história. Para começar, não houve empurrão na Vanessa, diferente do que a Fábia Oliveira disse. A Fábia disse que houve. O Luan Pereira fez um vídeo e negou. Eu vou já mostrar o vídeo dele. A Vanessa, a própria Vanessa também negou. Só que esse burburinho ficou aí pipocando nas redes sociais. Então, olha só a passada de pano. Não tem outro termo que a gente possa se referir para Vanessa Camargo e o que ela fez com o Dado Dolabella. Ela basicamente minimizou a situação, sendo que isso é algo bastante sério. Então, olha aí o que a Vanessa Camargo colocou. Vamos ver junto, eu vou colocar em tela cheia e aí vocês acompanham junto comigo. Olha só. Olha aí o que ela colocou. Vamos ler junto, tá? Porque deixa eu só dar um zoom aqui na imagem. Que vocês já sabem, né? Depois de uma certa idade a gente fica com uma certa dificuldade. Então, olha aí o que a Vanessa Camargo colocou. Gente, voltando para São Paulo após 2 dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex-dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, o que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo, estou muito bem, vamos viver de verdade e dançar muito. Isso aí foi uma passada de pano que a Vanessa Camargo deu, tá? Em cima do Dado Dolabella. Porque, querendo ou não, gente, desculpa, essa história é muito séria para ser tratada assim, dessa forma. Isso é muito sério. Tantas mulheres lutam contra a violência feminina, feminicídio e tanta coisa que envolve os problemas que as mulheres enfrentam. E aí a Vanessa Camargo passa pano nessa atitude. Eu vou ser sincero para vocês. Eu achei muito desnecessário esse pronunciamento dela na noite de ontem. Só que não parou por aí também, né, gente? Vamos ser sinceros, porque teve muito mais coisas que veio a seguir, tá? O Dado Dolabella foi no Instagram e aí ele colocou algumas coisas interessantes ali, pelo menos para começar a dar mais uma apimentada nessa história toda. O que foi que o Dado Dolabella escreveu? Primeiro, eu vou mostrar primeiro o que ele fez ontem à noite, para ficar claro. Olha aí o que o Dado Dolabella colocou ontem à noite. Vamos lá para a tela cheia de novo, tá? Olha aí o que ele colocou.
respeito é para quem tem. Isso foi o que ele colocou, isso foi o que ele escreveu. Obviamente que a gente entendeu que ele estava se referindo a essa história que envolveu a Vanessa Camargo. Obviamente, não tem outra explicação para isso. Depois ele postou ali uma série de outros stories, mostrando que ele estava com Kaique Brito e outros colegas de trabalho dele e tal. Ele estava lá curtindo uma praia. Basicamente foi isso o que ele fez. Só que aí, o que foi que aconteceu, tá? O que foi que aconteceu? A assessoria da Vanessa Camargo negou tudo. A assessoria negou que soubesse, inclusive, dessa informação de que a Vanessa teria sido agredida pelo Dado Dolabella e optou por não se manifestar, diferente da própria Vanessa, que deu essa passada de pano nele. O Luan Pereira, por outro lado, começou a colocar algumas coisas interessantes nos stories dele. E aqui eu vou ter que mostrar especialmente este story aqui, aonde ele colocou um versículo bíblico, aonde ele colocou essas duas imagens aqui, uma do lado da outra, justamente para dar essa alfinetada aí. Olha só o que o Luan Pereira colocou aí. Eu nunca subestimo a capacidade dos sertanejos de se envolverem em notícias aleatórias, mas eu jamais poderia imaginar que o Luan Pereira causaria uma briga por ciúme entre Dado Dolabella e Vanessa Camargo. Vanessa diz que Dado Dolabella teve uma crise de ciúmes com Luan Pereira. E ele próprio, tá? Ele próprio coloca aí uma risada por baixo. E aí no story a seguir, que depois ele próprio retirou, né? Então, vocês já sabem, internet tem dessas coisas. Quando você fala alguma coisa, você faz alguma coisa e você dá um dedinho nervoso, você vai lá, aperta um likezinho, mesmo que você tire depois, você vai lá, aperta no repost, mesmo que você tire depois, você está concordando com aquilo. Então, ele foi lá, fez esse story aí e ele escreveu: clama a ele e ele lhe dará a honra. E aí ele escreve, olha o que ele marcou ali: pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Vocês viram aí que está aí Salmo 92 circulado. Então, na prática, o que o Luan Pereira fez aí? Eu, tirando da interpretação que eu mesmo tive quando eu vi isso sendo mostrado ontem. É óbvio que ele estava se referindo a esse caso. Só que isso aí não ficou um dia inteiro, isso ficou a noite toda, as pessoas falando. Aí, hoje de manhã, o Dado Dolabella se manifestou outra vez. E aí ele quebrou o silêncio dessa história toda. E aí o Dado Dolabella, ele próprio resolveu falar, ele próprio resolveu trazer mais detalhes da visão dele do que ele próprio disse. Então vamos ver o que foi que o Dado Dolabella falou. Esse é um momento especial para Vanessa e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Eu vou colocar em tela cheia, porque assim fica mais fácil para a gente ler junto, tá, gente? Eu devo admitir para vocês, eu ainda não consegui juntar dinheiro suficiente para ir num oftalmologista para verificar como é que tá a minha visão. E obviamente eu preciso fazer isso até o final do ano, né? Porque afinal eu já tô com algumas dificuldades aí, com letrinhas muito pequenas. Então vamos lá, eu vou dar um zoom aqui na imagem, a gente vai ler junto também e aí a gente vai ter mais detalhes sobre essa história. Então vamos aí ler o Dado Dolabella. Este é o momento especial para Vanessa e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que ela merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte. O que houve entre nós foram anos de muito amor e carinho que merecem respeito. Hoje meu foco está totalmente na minha carreira e nos projetos que escolhi trilhar. Entre nós ficou claro que cada um precisa seguir a sua jornada independente. Houve uma história linda, mas esse ciclo se encerrou. Agora somos ex e o respeito permanece.
Assim, Dado, você pode ser ex da Vanessa Camargo, você pode ser ex do que for. Não tem problema ser ex de ninguém. O que você não pode é usar isso como uma justificativa para acabar dizendo que o seu relacionamento foi cheio de amor, foi isso e aquilo, mas no final das contas, você ser desmentido pelo que o próprio Luan Pereira fez. Por que vocês acham? A história não ficou só nisso, né? Ainda teve mais desdobramentos. O Luan Pereira gravou um vídeo hoje à tarde se pronunciando e ele confirmou que aconteceu sim um empurrão, tá? E ele ainda foi mais além. Ele chamou o Dado Dolabella de psicopata que bate em mulher. E, desmentindo também o que Léo Dias e outros fofoqueiros colocaram, ele não está com o rosto machucado. O que tem no rosto dele é uma espinha que estourou, basicamente. Então, vamos ver aqui o vídeo do Luan Pereira, que aí vocês vão ter mais ideia do que foi que aconteceu ali. É um vídeo de 4 minutos, tá? Eu não editei o vídeo, não vou fazer nenhum tipo de edição com relação ao vídeo. Vou passar o vídeo exatamente do jeito que ele foi retirado lá dos stories do Luan Pereira. E aí, a gente encerra essa pauta aqui com a Luana Piovani. Vamos lá? Então, olha só, vamos acompanhar esse vídeo juntos. Oi, turma, Deus abençoe. Deixa eu falar pra vocês, vou me pronunciar aqui sobre esses bafafá que tá saindo aí, porque tem um monte de gente mandando mensagem, me ligando, preocupado, não sei o quê. E eu vou falar o que realmente aconteceu, né? Porque acho que ninguém pôs a cara falando realmente o que aconteceu, só estão sabendo por conta de página de fofocaiada e tal. E tudo começou assim, after da dança dos famosos, dança, todo mundo dança com todo mundo se diverte com todo mundo, com o maior respeito do mundo, amizade e tudo mais. Inclusive no after eu estava acompanhado, todo mundo viu isso. O que aconteceu? Assim como eu já tinha dançado com muita gente, com meus professores, com a galera do meu grupo, tudo e tal, eu tinha dançado com a própria Vanessa, que é minha amiga do coração, eu amo ela e respeito toda hora, todo momento. É um costume muito do elenco dançar entre os bastidores e fazer os passos que aprendeu, tudo mais, tudo tal, paz, sempre paz. Aí fui lá, peguei, dancei ela, rodei, girei, não sei o que, pá. Quando me dei conta, fulano, que eu nem sabia quem era fulano, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex, não sabia que tava, não sei, nem tinha visto ele no rolê. Acabou que do nada eu tomei um empurrão, do nada, por nada, bum! Quando me dei conta, eu tropecei na lixeira, caí no chão. Aí eu levantei, na maior paz do mundo, levantei assim, tipo, sem entender o que aconteceu, porque eu sou muito paz. Olhei pro lado, tava todo mundo assim indignado, não sei o que. Eu falei, gente, o que aconteceu? Quem é ele? Tipo, o que aconteceu? Por que disso? Aí já na hora minha assessora já me pegou e me falou assim, é fulano, ex dela, que não sei, deve ter pego ar, que você tava dançando com ela, inclusive é o psicopata que bate em mulher. Aí eu já peguei e já falei assim, gente, então não vou nem me ligar não. Depois foi lá, conversou, não sei o que, brigou lá ao redor lá e veio gritando assim, desculpa, não sei o que, querendo me pedir desculpa. Meus seguranças, óbvio, não deixaram ele chegar perto de mim. Eu simplesmente olhei assim, falei, cara, a agressão nunca vai, briga e etc, nunca vai levar ninguém a lugar nenhum. Inclusive quem parte pra agressão já perde a razão. Então, pra mim, eu só peguei o meu grupo, as pessoas que estavam comigo. Eita, meu Deus, caiu o celular, desculpa. Peguei o meu grupo, as pessoas que estavam comigo, entrei no carro e fui embora, numa boa. Aí acordei com esses bafafá, todos esses negócios, falando que eu tô roxo, que não sei o que é espinha, gente. Eu tô na fase dos hormônios, a flor da pele, a adolescência, nesses meus 22 anos. E é isso. Deus é mais, Deus ele livra, ele não deixa aquele que teme a ele perder a razão e partir para qualquer tipo de agressão. Então é isso, Jesus Cristo na frente, Ele toda honra, Ele toda glória. Não se preocupem que não apanhei, não foi só um empurrão. E o cara já perdeu a razão, né? E tchau, obrigado. Ele não tem um histórico muito agradável da gente se falar, né?
Então, vamos com Jesus Cristo na frente. E a Ele toda hora, Ele toda glória. Deus abençoe. Não, eu fiquei muito chateado também, porque nem em época de escola, ninguém nunca mexeu comigo, ninguém nunca quis arrumar confusão comigo. Aí depois de grande, depois de dois psicopatas que bate mulher, foi querer manchar minha reputação. De zero treta, zero brigas, paz. Até que todo mundo lá na hora ficou assim, gente, que é Luan, logo com você. Tipo assim, porque o povo tá ligado que eu sou muito paz, muito calmo, sou um doce. E deixa pra Deus, né? E bora pra cima. Autora. Fé em Deus, pé na tábua. Então tá aí. Vocês viram o pronunciamento do Luan Pereira. Vocês viram aí que o Luan Pereira falou que realmente não aconteceu nada, como a Fábia estava colocando. A Vanessa realmente não foi agredida. Dado Dolabella também confirmou essa versão de que realmente não foi agredida. Só que o grande problema para mim nessa história não está na Vanessa Camargo em si, mas na atitude da Vanessa Camargo. E fica justamente essa questão aí para vocês. A Vanessa, ela negou que foi agredida. Tudo bem, ela realmente não foi agredida. Só que ela está minimizando a violência que aconteceu diante dela. Ela não tinha que ter minimizado e colocado isso como um momento infeliz. Porque não é um momento infeliz, gente. O Luan foi empurrado sem nenhuma razão para isso. Uma motivação de ciúmes. E chamar isso de uma crise de ciúmes, desculpa, é passar pano para essas atitudes. E aí, para piorar mais, né, porque a internet ficou cobrando isso da Luana Piovani. Aí a Luana Piovani, vocês já sabem, ela tem uma história complicada também com o Dado Dolabella, porque a Luana Piovani foi namorada do Dado Dolabella até 2009, mais ou menos, quando ele efetivamente a agrediu. E aí, naquele momento, ela inclusive o processou. E se eu não me engano, ela ganhou a causa. Ele também teria agredido a camareira dela, Esmeralda, que ela chamava de Esme. E aí ela ganhou essa causa e o próprio Dado Dolabella ficou marcado como agressor. Por isso que o Luan Pereira falou e se referiu ao Dado Dolabella dessa forma. E todo mundo ficou esperando que a Luana Piovani respondesse a ele. De fato, a Luana Piovani respondeu isso, mas não da forma como todo o Brasil estava esperando. Ao contrário, ela respondeu de uma outra forma, ainda que indireta, mas ela deu essa resposta aqui e vocês vão acompanhar comigo agora. Olha só. Oi, amores. A minha sinfonia aqui, ó. Tão bonitinha. Eu acordo e venho fazer o meu xixi aqui no banheiro de boa, tento não acordá-la. Você acredita que eu tenho esse cuidado? Mas aí eu peguei o celular, enfim, dormi com o cabelo meio úmido, aí tava penteando o cabelo com o celular, vendo as coisas, e daí vi, né, que o Brasil inteiro tá me esperando acordar pra ter um tipo de depoimento. Enfim, daí acabei ficando aqui um pouco pra ver todas as coisas que vocês me marcaram e também tava dando uma olhada nos comentários da live que eu fiz ontem no meu canal do YouTube com a Débora. Extremamente relevante. Vocês deviam perder tempo indo lá e assistindo aquela 1 hora de papo, porque quem sabe não inicia ou amplia uma consciência social. Consciência necessária, muito necessária. Enfim, e o que eu vim aqui dizer é o seguinte, que eu não vou gastar meu latim satisfazendo a tara de vocês. Não vou. Sabe por quê? Porque eu tenho coisas mais importantes pra falar. Vão lá assistir a minha live de ontem com a Débora. Vão lá ler os comentários, deixar os vossos comentários. A gente precisa perder tempo falando de coisas importantes. Falar do mesmo não adianta. Eu, por exemplo, já não aguento mais falar as mesmas coisas. Então, é isso, assim, não vou tecer comentários, porque isso pra mim é antigo e eu tô num assunto novo que é
a pandemia social. A pandemia social que nós estamos vivendo, que é esse extermínio de mulheres e crianças. Vocês não estão observando, não? Que as mulheres seguem sendo assassinadas das maneiras mais absurdas, bizarras e grotescas. E as crianças estão nesse balaio sempre, gente. Sempre. Eu acho que isso que a gente precisa falar. A gente não pode todo dia noticiar essas histórias e permanecer levando a vida, sabe? Tendo campeonato de futebol. Alguma coisa mesmo precisa acontecer. Real, assim. Enfim, essa crise política que a gente está vivendo no Brasil, meu Deus do céu, uma pessoa brasileira nos Estados Unidos confabulando, né, criando um complô contra a gente, nós pagando aqui, sendo taxado, umas coisas absurdas acontecendo, assim, a gente tá num caos político e social, e tudo bem que o Brasil sempre foi, mas eu acho que vocês não estão achando que agora tá mais sério, gente? Pelo amor de Deus. E aí é isso, assim, a gente tem que gastar latim com isso. Por isso que eu insisto, vão lá no YouTube, hashtag Luana Sem Freio, ela acordou. Pra ver, tinham 70 pessoas na sala, é o público do meu espetáculo. É uma galera boa pra gente trocar uma ideia, pra gente crescer um pensamento, pra gente disseminar uma consciência. Vão lá. Vamos fazer outras com assuntos importantes pra gente. Sem ficar tecendo comentário sobre escolha pessoal equivocada, gente. Não dá, pelo amor de Deus. Eu sei que a vida tá difícil e que vocês querem entretenimento rápido, bom e barato, coisa que eu costumo oferecer com os meus comentários, né? Mas não, tem uma coisa na Bahia que eles dizem que eu amo, que é assim, lá ela e as coisas dela, entendeu? Ema, gente, cada um com seus paninhos de bunda. Vão lá, eu quero muito ver o que vocês pensam dos comentários que já existem e dos assuntos que nós tricotamos ontem na live. Foi muito especial, a gente pode fazer outras muito potentes também, tá? Bom dia. Falando em fofoca, porque é isso que vocês querem que eu faça, né? Fofoca. Será que eu já posso contar que eu vou ter um podcast sobre fofoca? Será que eu podia falar, meu Deus? Bom, vamos ver se ela vai conseguir dar conta de um podcast de fofoca, né? Vocês sabem que não é tão fácil assim. Mas enfim, vocês viram aí no pronunciamento dela, ela faz o jabá dela, porque afinal ela tem um público ali nas redes sociais dela, enfim. O negócio é o que interessa que ela falou. Ela não ia falar sobre um assunto antigo e que ela também não ia se pronunciar diante de outras questões mais importantes para ela que vem acontecendo no Brasil. Além disso, né, não sei se vocês notaram que ela usa a frase lá ela com as coisas dela. Ela também estava se referindo a Vanessa. Afinal de contas, a própria Vanessa quem quis passar pano para essa situação. Foi a própria Vanessa quem foi atrás ali e minimizou a situação. Foi a própria Vanessa quem trouxe isso. E aí, só para a gente encerrar esse assunto, até quando a gente vai ver uma coisa séria dessas sendo tratada como um momento infeliz pela pessoa que sofreu tudo isso e viu isso acontecer na frente dela? O Dado Dolabella só confirmou a fama dele, tá? Só confirmou de novo a fama dele. A Vanessa Camargo minimizou a situação e o Luan só confirmou o que aconteceu. Eu vou deixar também uma outra pergunta para vocês responderem aqui nos comentários. Será que o Dado Dolabella voltou a comer carne? Porque, afinal de contas, ele disse uma entrevista há muitos anos atrás que a agressividade dele tinha a ver com a carne que ele comia. Será que ele já voltou a comer carne? Não sei, respondam aí pra mim nos comentários. Vamos falar de uma coisa mais legalzinha, que não tem nada a ver com essas histórias todas? Virgínia Fonseca e Ana Castela.
Tá acontecendo a festa do peão de Barretos. Vocês sabem disso, a gente já falou disso em outros vídeos aqui e tal. E aí, o que foi que aconteceu nessa festa do peão de Barretos? No SBT, acho que foi na quinta-feira, mais ou menos, o Matheus Baldi deu ali a informação de que a Ana Castela iria convidar a Virgínia para ir lá no camarote, alguma coisa VIP aí da Ana Castela, porque o objetivo era postar uma foto que as duas estavam bem, que as duas estavam de boa e que não tinha nada acontecendo de estresse entre as duas. Mas tudo começou, gente, quando o Léo Dias deu uma matéria onde ele informava que a Virgínia ficou abalada com a viagem de Zé Felipe a Orlando para se encontrar com a Ana Castela. E aí veio toda a movimentação que, segundo o Baldi, teria só o objetivo de apagar o fogo. Só que aí, na noite de ontem, focalizando de ontem, vou eu repetir de novo um vídeo que eu já tinha passado aqui. Mas o Matheus Baldi, de novo, falou que dessa vez a Ana Castela e a Virgínia não iriam se encontrar. Olha só, vamos relembrar o que ele falou. O que eu descobri com exclusividade é que Virgínia Fonseca decidiu que não vai ter o encontro com a Ana Castela. Pelo menos é a decisão nesse presente momento, acho que é 7h01 dessa sexta-feira. Então, isso aí foi o que ele falou lá no Fofocalizando. E aí o que foi que aconteceu na prática? Na prática, né? O que foi que aconteceu ali na hora do show? Vídeos circularam nas redes sociais e deixaram bastante claro, tá? Bastante claro que as duas realmente estavam, inclusive no mesmo setor. Só que as duas se evitaram deliberadamente. A Virgínia não quis ficar próximo de Ana Castela e Ana Castela não quis ficar próxima da Virgínia. A Ana, inclusive, a Ana Castela é a embaixadora, a rainha do gado, por assim dizer, a rainha da festa do peão de Barretos. Ela estava lá cumprindo o papel dela. Só que a Virgínia ali também apareceu, mesmo tentando recuar da situação. Olha esses vídeos aqui, rapidinho, eu acho que eu apertei errado de novo aqui. Deixa eu pegar aqui o vídeo certo, tá? Vamos lá. O que foi que aconteceu? Esses vídeos aqui, eu peguei uma série de vídeos aqui que mostram, tá? De diferentes fontes, que mostram como é que tava o clima lá entre elas, tá? E dá pra ver claramente que as duas estavam no mesmo setor. Dá pra ver isso muito claramente. Olha só. Esse primeiro vídeo aqui. Prestem atenção. Eu vou tirar o som porque tem música, tá? Então, mas não interessa o som. A Virgínia, para quem não reconhece a Virgínia, tá? Vou mostrar aqui como é que a Virgínia estava lá no peão de Barretos, só para deixar claro. A Virgínia estava com esse chapéu preto. A Virgínia estava com esse chapéu preto e esse look aí é o que chamou a atenção. Ela estava com esse chapéu preto. Esse detalhe é importante para você reconhecer a Virgínia nessas imagens aí. Olha lá a Virgínia. A Ana Castela tá ali. Prestem atenção. A Ana Castela tá ali. Olha a Virgínia embaixo. A Virgínia tá embaixo. E a Ana Castela tá ali em cima. A Virgínia efetivamente negou ali qualquer contato com a Ana Castela. Só que engana-se quem acha que a Virgínia não olhou. Olha só aqui, prestem atenção neste segundo aqui do frame. Olha só, a Virgínia... Vou dar um zoom na imagem que eu acho que vai ficar mais claro para vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem certinho para vocês acompanharem junto comigo. Olha só.
Vamos lá. Vocês estão vendo, a Ana Castela tá ali em cima. A Ana Castela tá passando ali em cima. E a Virgínia está aí embaixo com esse look do chapéu. Prestem atenção. Aí a Ana Castela passa e a Virgínia olha. Você percebe que a Virgínia olha mesmo para Ana Castela. Você percebe que a Virgínia tá ali. Só que ficou muito mais na cara que a Ana Castela deu uma ignorada na Virgínia. A Virgínia olha, a Ana Castela passa e, assim, olha a reação da Virgínia no meio disso tudo. Ó, a Virgínia também passa a ignorar. Então deu pra ver o clima ali. O clima tava bem estranho ali entre as duas. Tá? Esse foi um dos vídeos, tá? Eu vou mostrar pra vocês outro vídeo que também tem outro ângulo desse espetáculo. Esse vídeo aqui é do Metrópolis, tá? Tá aí, inclusive, a fonte deles. Ele mostra de outro detalhe, de outro ângulo. Olha aí para vocês verem, tá? Olha aí o que eles colocaram. Virgínia Fonseca e Ana Castela se evitam no Barretão 2025. Olha lá. Prestem atenção. A Ana Castela estava ali curtindo, olha aí, Ana Castela. A Ana Castela ali curtindo, olha o chapéu dela. O chapéu faz bastante diferença na hora pra gente identificar. E a Virgínia ali do outro lado. Vocês viram que uma estava em cima e a outra estava embaixo. Olha aí a diferença. As duas estavam, sim, próximas uma da outra, mas elas se evitaram deliberadamente, tá? As duas se evitaram. E aí o momento que a Ana Castela passa. Olha aí, a Ana Castela passa e a Virgínia. Olha aí a cara da Virgínia olhando para Ana Castela. Deixa eu dar um zoom na imagem aqui, porque eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Tá? Deixa eu dar aqui um zoom rapidinho na imagem. Olha só. Agora eu estou mostrando de outro ângulo para vocês verem, tá? De outro ângulo aqui para vocês terem mais noção dessa imagem. Olha aí o rosto da Virgínia. A Ana Castela, prestem atenção no chapéu dela. Ana Castela está do lado esquerdo da sua tela, aonde esse ombro desse segurança está encobrindo o rosto dela. Mas vocês sabem que é Ana Castela. A Virgínia está ali no outro canto, no lado direito da sua tela. E aí a Virgínia está olhando para a Ana Castela, que a ignora. A imagem é bem clara com relação a isso, né? Eu acho que deu para ver que as duas aí se ignoraram deliberadamente. E sim, a Virgínia sabia que a Ana Castela estava ali, viu? A Virgínia sabia, e sabia mesmo que a Ana Castela estava lá. Deu para ver pelo vídeo, isso fica bastante claro. E aí tem mais outro ângulo disso, que aí foi o ângulo de quem estava na pista ali. Olha só qual foi o ângulo, olha só como foi o ângulo dessa imagem. Vamos ver aqui juntos, tá? Olha só, Ana Castela ali passando, e aí a Virgínia vira e olha para ela. Aqui vocês conseguem ver que inclusive com mais qualidade essa imagem. Vocês conseguem ver com muito mais qualidade. Vamos de novo? Eu vou dar um zoom de novo nessa imagem aqui. Vamos dar um zoom de novo aqui. Que aí essa imagem aqui, ela tá com muito mais qualidade. Vamos lá. Olha aí. Tem muito mais qualidade nessa imagem. Olha lá, a Ana Castela passando. Olha lá. E a Virgínia, no canto da sua tela. Aí a Virgínia se vira, olha ali para Ana Castela que tá mexendo no celular. E depois a própria Virgínia se vira e volta a prestar atenção no show. Gente do céu, que climão foi esse? E aí a Virgínia fingindo que não tinha acontecido nada, né? Só mostrei aí para vocês verem
tá? Esse aqui não tem nada a ver diretamente com coisa, só para vocês identificarem quem era a Virgínia nessa foto, quem era a Virgínia que tava ali, tá? Era só por causa do chapéu mesmo. A diferença ali no meio de tanta gente era o chapéu. A gente só conseguia identificar pelo chapéu. Gente, o climão pesou e pesou ali entre as duas, tá? Só que aí teve o dedinho nervoso da dona Margarete Serrão. O que foi que a dona Margarete Serrão fez? Para dar mais uma apimentada nessa história, a dona Margarete Serrão, mãe de Virgínia, foi lá e curtiu um post no dedinho nervoso ali. Deixa eu só pegar aqui o post do dedinho nervoso que a dona Margarete Serrão curtiu ali nas redes sociais e que deixou bem claro, né? Deixou bem claro, pelo menos pra gente, o que é que ela tava querendo. Rapidinho aqui. Eu juro que eu coloquei essa imagem certa, eu salvei a imagem certinha aqui no meu computador, salvei a imagem certinha aqui, é que tem horas mesmo que elas não aparecem. Tem horas que dá um erro esses aplicativos. Ai, gente, trabalhar com isso aqui às vezes dá um problema, é chato. Aí eu tenho que procurar informação, tenho que procurar de outros lados, tenho que procurar várias fontes aqui e tal. É chato a gente às vezes fazer isso. O aplicativo às vezes dá esse erro aqui pra gente. Mas se o aplicativo tá dando um erro, eu juro que eu tenho outras fontes também, que afinal eu copiei a imagem de várias fontes diferentes, justamente pro caso de dar erro. E sim, programa ao vivo, programa gravado, ainda que vocês vejam gravado, é desse jeito mesmo. A gente coloca tudo organizado e aí às vezes dá um errinho ou outro aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Agora vai aparecer aí o dedinho nervoso da dona Margarete Serrão. Agora vai aparecer esse dedinho nervoso dela. Olha aí o que a dona Margarete Serrão fez. Curtido por Margarete Serrão. A nossa verdadeira boiadeira e rainha de Barretos. Colocando a Virgínia. Nossa, né, dona Margarete, se a senhora depois, né, não venha dizer, porque afinal de contas, naquela outra vez que a senhora curtiu um post onde a senhora falava, onde o post falava sobre a Virgínia e o Zé Felipe terem ali, a Virgínia ter escolhido a fama ao invés da família, a senhora disse que não tinha sido a senhora. Mas, né, a gente sabe que internet funciona desta forma. Então, sim, né, foi a senhora que clicou ali e tal, deu pra gente ver que a senhora tá ali meio envolvida nessa história com a Ana Castela e a Virgínia. E aí vocês viram que a Virgínia e a Ana Castela não estão nesse clima que elas ficam querendo parecer, né? Agora tem outro ponto nessa história toda que vocês também precisam juntar aqui, né? Foi a Virgínia que terminou o casamento. Então por que a Virgínia está implicando agora com o Zé Felipe seguir a vida dele, caso o Zé Felipe realmente esteja envolvido com a Ana Castela? Qual o problema? Não foi ela que botou o fim no casamento? Independente de qual tenha sido a razão, foi ela quem colocou o fim nesse casamento. Então a gente vê aí que a Virgínia precisa se resolver com relação a isso também, viu? No fim, gente, não é sobre quem é a rainha de Barretos. No fim, é sobre quem age como uma. E me parece que a Ana Castela tentou ali juntar, tentou ali abafar a situação, ou pelo menos deixar claro pra gente que ela e a Virgínia não estão brigadas e não tem nada de estranho entre elas. Mas uma vez que a própria Virgínia não quis e o destino acabou colocando as duas no mesmo setor, é porque o negócio ali era realmente pra gente ver que a Virgínia não superou esse fim desse casamento da forma que pelo menos ela tá tentando fazer parecer. Tá aí, né? Mostrei para vocês a imagem de 3 ângulos diferentes. Fiz questão de buscar os 3 ângulos diferentes da mesma imagem.
Só para vocês verem como o clima entre elas ficou bastante pesado, viu? Vamos lá para o nosso próximo assunto? Blogueirinha versus Paola Carosella. O que foi que aconteceu aqui? Tá? Ontem, no nosso programa de ontem, na nossa fofocaria de ontem, eu falei desse caso da blogueirinha com a Paola Carosella. Não vou repetir tudo aqui, né? Porque senão a gente vai ficar a noite toda comentando e falando sobre isso. Não vou repetir. Mas a gente vai ver o desdobramento que veio a partir disso. Tudo começou com uma piada ácida da blogueirinha no programa. Depois, a própria blogueirinha foi no Instagram dela e fez stories fazendo uma indireta sobre a filha da Paola. E aí o público fez a conexão, sexualidade e menor de idade, e aí o negócio deu toda uma explosão ali, que levou a Paola a deixar de seguir a blogueirinha a deixar de seguir a Paola. Aí eu postei aquele vídeo pra vocês, ontem mostrei tudo aqui pra vocês. E aí, o que veio? A blogueirinha postou ontem lá no X, a gente vai ler agora juntos, um pedido de desculpas para a Paola Carosella sobre a forma como o público acabou tirando de contexto as coisas. Na verdade, é sempre assim, né? O público sempre acaba tirando de contexto. Às vezes é sempre uma desculpa. Quase sempre, né? É uma desculpa, mas nem sempre é uma desculpa. Porém, sempre ela tá ali presente, não dá pra gente negar. Vamos ver aqui o post da blogueirinha, aonde ela fala sobre isso, aonde ela própria explica a versão dela. Só que o que vem aí, e o que eu vou mostrar para vocês, foi a resposta da Paola após essa resposta da blogueirinha. Olha aí o que a blogueirinha colocou. Gostaria de reafirmar o meu respeito e admiração pela chefe Paola Carosella e por tudo que ela representa. Infelizmente, os stories que fiz nas minhas redes foi levado para outro lugar, sendo interpretada de maneira totalmente equivocada, gerando especulações e repercussões gravíssimas ao meu respeito que eu jamais admitirei em silêncio. É ultrajante, lamentável e sujo que isso tenha ido para esse lugar, que não me pertence nem nunca me pertenceu. Meu trabalho tem toda a intenção de entreter, nunca de magoar. Lamento que esse mal-entendido tenha acontecido. Mas assim, blogueirinha, é a mesma coisa que eu falei ontem, eu continuo mantendo. Quando você faz piada, você precisa levar em consideração que as pessoas, que o público vá entender as suas referências. E esse é o grande problema do humor, inclusive. Quando você faz um humor e você faz muito nichado para aquele público específico, que é o seu público basicamente, o seu público não é um público geral, o seu público é um público mais nichado. Não dá pra gente dizer o contrário. Quando você faz piada voltada para isso, o que acontece? O seu público entende a referência, mas o público geral não entende. E tá na cara que a Paola Carosella não é seu público. A Paola Carosella não é parte das pessoas que engajam com você. Daí porque a Paola Carosella ficou muito chateada e magoada com essa situação. A tal ponto que ela própria postou um longo texto nas redes sociais dela. Vou mostrar para vocês esse texto agora. A gente vai ler junto também. Ela postou um longo texto em suas redes sociais lá, falando de tudo o que aconteceu nesses dias, falando de tudo o que aconteceu depois aí desse episódio lá com a blogueirinha. Então vamos ver junto aqui a Paola Carosella, vamos acompanhar isso juntos? Olha aí o textão que ela colocou. Ela postou uma foto segurando a mão da filha, ela postou isso aí, e esse texto aqui. Vamos ler juntos. Há tempos sinto que o grande monstro que nos assombra como sociedade é a luta que travamos entre a nossa vontade de se ver, de ser e fazer livremente e os limites que devemos respeitar para vivermos em sociedade. Lutamos pela liberdade de expressão, mas não conseguimos ainda como sociedade chegar a um consenso sobre quais são os limites dela. O humor e a ironia, quando bem usados, são libertadores. Podem traduzir dores profundas em sentimentos mais permeáveis. Sim,
O humor é um bálsamo imprescindível para a vida. Mas quais são os limites do humor? Há quem defenda que não tem, que o humor é ficção e que na ficção tudo pode. E outra vez, não chegamos a um consenso. A internet é um labirinto de espelhos, onde tudo se deturpa, onde não parecem existir regras nem limites. E o que acontece é verdade ou ficção? Pode tudo? Parece que ainda não sabemos. No episódio de segunda-feira no podcast No Dia TV, eu sabia que estava fazendo parte de um programa que tem o deboche como tempero. Sabia que íamos ser irônicas. Aliás, a ironia é uma ferramenta que eu conheço muito bem. Debochei de mim mesma e do universo de memes e fofocas que me cercam. O que eu nunca ia imaginar é que era uma fala minha sobre os gostos musicais da minha filha, uma criança, teria os desdobramentos que teve. Não porque uma pessoa, mas por milhares de adultos que nem por um segundo pensaram que poderia ser as consequências disso. Pior ainda, muitos nem sabem que isso é um crime. A vida coletiva exige responsabilidade e coerência. Exige respeitar a lei e cuidar dos mais vulneráveis, proteger os princípios básicos da liberdade de todos. Lá fora e aqui dentro, as nossas escolhas definem o tipo de sociedade que podemos e queremos ser. Limite não é censura, liberdade não é libertinagem. No mais, sempre vou ter o brilho nos olhos e sentir orgulho ao falar da minha filha. Uma menina inteligente, sensível e doce. E caso não tenha ficado claro, com um excelente gosto musical. Um belíssimo final de semana para vocês, com amor, P. Paola, né? Ela assina assim. Gente do céu. Só pra gente completar aí essa história. E de novo eu volto aí pra questão do humor. O humor, gente, ele precisa... Você tem que ter certeza que o seu público sabe as referências que você tá pegando. Quando a blogueirinha fala, e quando a blogueirinha fala sobre os gostos musicais da filha da Paola Carosella, e aí as pessoas levam isso para outro lado, realmente pegou muito mal. Realmente pegou muitíssimo mal a atitude que veio dela nos stories a seguir. Eu sei, conheço muito bem a blogueirinha, sei muito bem o tipo de humor que ela faz. E tudo bem, tem gente que entende isso de boa, tem gente que não entende. Tem gente que vai ficar perdido nas referências dela. E aí que eu acho que foi o grande problema dela nessa história. Ela não precisava ter usado ali uma pequena coisa numa entrevista tão interessante, que foi uma entrevista interessante, da Paola com ela. Podia ter pegado qualquer outra coisa da Paola Carosella para falar, não sobre a filha dela. No meio de tanta coisa que envolve o Ítalo Santos, e hoje o YouTube começou a tirar canais com conteúdos que tem crianças no meio, para vocês verem o quanto este assunto é bastante sério. E o quanto isso, de fato, precisa ser tratado da forma correta. E sim, tá? Isso pegou bastante mal aí pra blogueirinha. E a blogueirinha vai precisar, assim, pelo menos na próxima pauta dela, ter cuidado com o humor que ela faz, as referências que ela usa e ter certeza que todo mundo sabe do que ela está falando. O erro não foi só o tom, foi o alvo, tá, gente? É uma criança. E no momento em que o país discute a proteção de menores, pegou muito mal. O personagem pode ser debochado, mas o criador do personagem e que está interpretando ele precisa ser responsável. E aqui o limite foi ultrapassado. Não dá pra gente dizer outra coisa sobre o que aconteceu com a blogueirinha e a Paola Carosella. Enfim, ficou bastante claro aí que a Paola não tá mesmo com ranço da blogueirinha, mas ficou chateada assim pela atitude como a blogueirinha conduziu essa história toda. Só pra gente terminar, aqui, o caso Ítalo Santos. O que foi que aconteceu agora? Depois, tem uma semana que ele foi preso. Tem uma semana. Vou mostrar aqui para vocês, tá, a notícia do site, tá? Mas enfim, eu não vou mostrar a notícia inteira, porque senão a gente vai perder muito tempo e a gente já tem pouco tempo aqui. Deixa eu só pegar aqui o link certo pra gente colocar, só trazer aqui o link certo. Depois de tanta... se vocês fossem ver o tanto de janelas que tem aqui no meu computador,
que eu tô agindo, que eu tenho aqui ao mesmo tempo, vocês iam ficar espantados com o tanto de coisas que a gente tem aqui, o tanto de coisas que eu abro ao mesmo tempo, só pra gente ter aí todas essas informações aqui com vocês. E ainda tem um roteiro escrito aqui, né, que é o que me guia até o final. Então tá aqui a notícia. Ítalo Santos tenta soltura no STF em meio à investigação de exploração infantil. Então tá aí uma fotinho aí de Ítalo Santos e tem uma semana que Ítalo Santos está na cadeia. E aí ele entrou com habeas corpus, primeiro no TJ da Paraíba e depois no STJ. E ambos foram negados. Agora, eles recorreram ao STF e caiu na relatoria do ministro Luiz Fux. Para completar essa história toda, isso é o que está circulando também no noticiário local aqui das TVs de João Pessoa. Isso eu também estava vendo. Parece que Ítalo Santos tem uma vida de ostentação bastante fake, inclusive. Eu já tinha mencionado aqui sobre a casa que ele comprou em 2023 ou 2024. Tem matérias que falam 2023, tem matérias que falam em 2024. Seja lá como for, o que foi que aconteceu? Ele comprou uma mansão de 12 milhões de reais. Essa mansão que vocês viram aí, vários vídeos, num condomínio fechado, e aí onde ele colocou o HS na frente e tal. Ele comprou esta mansão por 12 milhões de reais, divididos em 6 parcelas de 2 milhões de reais cada. Porém, ele não pagou nenhuma dessas parcelas. Nenhuma. Então, ele só entrou na casa, não pagou nenhuma das parcelas e a justiça bloqueou 3,2 milhões de reais da conta dele. O antigo proprietário da casa, então, resolveu entrar na justiça contra o Ítalo Santos e a justiça bloqueou seus bens. Bloqueou carros de luxo, bloqueou a casa que ele tem em Cajazeiras, bloqueou a casa, este imóvel aonde ele morava ali e fazia os conteúdos dele. E fica aí muito claro que a justiça também está chegando na mesma conclusão. A ostentação desses influenciadores é tudo fake, não é nada, absolutamente nada de verdade ali. E aí, vocês veem o caso da Bia Miranda, que aconteceu essa semana. Bia Miranda ali, o gato preto. Teve o acidente, aí o gato preto reclamou que jogou 1,5 milhão de reais fora, mas que depois estava suave, e que ele ia comprar outra Porsche de 1,5 milhão de reais. Nossa, tá muito fácil conseguir 1,5 milhão de reais, né, gente? Tá facílimo conseguir 1,5 milhão de reais. Então, pensem aí só mais um pouco. De onde vem o dinheiro dessa gente? De onde vem o dinheiro dessa galera para sustentar essa ostentação toda? De onde está vindo isso? Como isso está sendo alimentado? Porque eu acho que o grande problema dessa história e o grande quê dessa história está aí. É uma ostentação digital. As pessoas mostram uma vida de luxo sem necessariamente terem dinheiro para isso. Compram coisas e não pagam por elas. É um castelo de cartas que está desmoronando agora. E a pergunta que fica aí para vocês também nos comentários: quantos outros vivem essas mentiras nas redes sociais e acham, né, que conseguem enganar as pessoas por muito tempo? Isso é o que está acontecendo agora aí no caso do Ítalo, né, gente? E não só dele, no da Bia Miranda também. Enfim, gente, era o que eu tinha para trazer por hoje. Não consegui fazer render alguma coisa essas 4 pautas. Assim, vai ter o vídeo sobre o Estrela da Casa. Se eu não colocar mais tarde, vai estar amanhã, junto com o último vídeo da nossa série sobre como tudo começou. Aí eu vou anunciar, mostrar para vocês o presente que o YouTube mandou para mim. E também vou mostrar para vocês ali o plano que eu tenho feito de mudança aqui no canal. Tá? Vocês vão entender, vocês vão ali achar o que vocês quiserem desse plano, mas a gente vai precisar fazer uma pequena mudancinha sutil
mas que pretende trazer um grande resultado lá na frente, tá bom? Gente, até daqui a pouco com o vídeo aí do Estrela da Casa. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.